noite eu creio que Deus também ministrará ao nosso coração. Gostaria que os irmãos, as irmãs abrissem a palavra no livro de João, o evangelista, João capítulo 4. João capítulo 4, nós leremos os versículos 13 e 14, mas eu peço que os irmãos deixem as Bíblias abertas, que nós iremos ler os outros versículos também. João capítulo 4, os versículos 12 e 13. Quem puder ficar de pé, em reverência à palavra de Deus, para nós lermos. Certamente você conhece essa narrativa, e eu tenho certeza que Deus, porque a palavra se renova o tempo todo, Ele vai trazer algo novo da parte dele essa noite. João capítulo 4, versículos 13 e 14 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Vamos orar. Senhor, nós suplicamos mais uma vez, fala conosco, Senhor. Tu sabes e me conheces, sabes que eu só sou um vaso de barro nas tuas mãos. E por isso eu te peço que o Senhor me use para edificar a tua igreja, para abençoar, para consolar e trazer, Senhor, a palavra que provém do teu Espírito, para conforme as nossas necessidades, para que saiamos essa noite ainda mais fortalecidos no Senhor e na força do teu poder, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Como os irmãos sabem, nós estamos sendo ministrados desde o primeiro mês, do primeiro final de semana de janeiro, a partir de uma série de mensagens. Alguém sabe o título da nossa série de mensagens? Está quase morta. Viva Esperança. E nós tratamos no primeiro domingo, a partir da ministração que Tarsis trouxe, acerca da trajetória de Abraão rumo à promessa que Deus havia feito a ele. E foi necessário Abraão colocar no seu coração uma predisposição de esperança, na confiança de que as promessas, do Deus que cumpre promessas, do Deus que escolhe, do Deus que conduz, é o Deus que realiza e cumpre aquilo que ele fala. E aí nós vimos posteriormente acerca de Gideão, né, a experiência de Gideão, né, cultivando no coração dele essa viva esperança a partir daquilo que Deus fala sobre ele. Gideão tinha uma concepção acerca do que ele era, mas Deus tinha outra. E a confiança de Gideão não estava em como ele se via, nas suas convicções, na sua autoanálise, através da sua autoestima, mas era o que Deus dizia a respeito de Gideão e o propósito que Deus tinha para a vida de Gideão. Então ele conduziu o seu trabalho, a sua obra, aquele chamado, aquele ministério que Deus tinha para a vida dele, atrelado numa confiança esperançosa do que Deus pensava a respeito dele. E no último domingo, a ministração também do nosso irmão Daniel, a profecia de Isaías, quando ele pergunta por que nós temos essa esperança, né? E a gente aprendeu que nós temos esperança porque Deus ouve o nosso clamor, por causa da grandeza de Deus e porque Ele é uma fonte inesgotável de poder e de força. Amém? E essa noite nós também falaremos sobre esperança. E falaremos de esperança a partir dessa história dessa mulher. Mas eu gostaria de perguntar a você, né, para que você reflita junto comigo. Hoje, quando nós acordamos, quando você acordou, quando você abriu os seus olhos, o que lhe deu esperança? Quando a gente fala de esperança, a gente está falando de expectativa. E expectativa de quê? De nos sentirmos satisfeitos com algo. Expectativa de felicidade, expectativa de um futuro melhor, expectativa de uma coisa boa, expectativa de um novo tempo. Nós estamos vivendo momentos difíceis, dias difíceis, tempos maus, não é? Tempos de enfermidade, tempos de esfriamento, tempos de ansiedades, de preocupações, de isolamento. E quando nós acordamos, o que nos motiva a ter esperança? Quando você olha e você destina-se a fazer alguma coisa, qual é o teu ponto de segurança? Para onde os teus olhos estão voltados? Nós somos seres humanos e somos movidos e motivados por esperança. Nós temos esperança de que amanhã vai ser melhor, nós temos esperança de que as coisas vão mudar na nossa família, nós temos esperança de que a pandemia vai acabar. Nós temos esperança de que as coisas irão melhorar. Nós temos esperança de que a nossa igreja será ainda mais abençoada. Nós somos movidos e motivados o tempo todo por
esperança. Diferente dos animais que agem por instinto, nós agimos motivados por expectativas. Nós pensamos, nós planejamos, nós sonhamos, nós criamos projetos. E talvez você tenha alimentado no seu coração, assim como eu muitas vezes alimento no meu coração, expectativas de esperança de que a gente quer um futuro sem problemas, sem sofrimentos. Senhor, eu estou passando por uma fase tão difícil, mas eu tenho esperança e expectativa de que eu vou viver tempos de bonança, de conforto, e que tudo vai ficar bem. Às vezes você criou uma esperança e uma expectativa na vida profissional e você estudou muito, você se preparou muito para entrar no mercado de trabalho e quando você entrou no mercado de trabalho você se decepcionou. Quantos de nós temos experiências como essa? A gente colocou tanta expectativa, tanta energia, tanta força, a gente investiu tanto e aí quando chega a gente diz, não era bem isso que eu imaginava. E aí a gente cria outra expectativa, a gente projeta um novo alvo, a gente deseja uma nova coisa, porque nós somos movidos e motivados por expectativas. E aí quando a gente pensa acerca dessas esperanças, elas se originam primeiro a partir de uma avaliação que nós fazemos acerca da nossa vida. Observe bem, quando você acorda ou quando você começa a refletir sobre a sua vida, você faz, ainda que involuntariamente, inconscientemente, você está fazendo avaliações acerca da sua vida. O que eu preciso para ser uma mulher feliz? O que eu preciso para ser um homem realizado? Eu preciso de um casamento. Eu preciso de um filho. Eu preciso de um emprego que me dê estabilidade. Aí eu preciso de um carro. Eu preciso de uma casa. Eu preciso restaurar determinada área da minha vida. Eu preciso restaurar as minhas finanças. Eu preciso ter um ministério forte. Então, nós fazemos avaliações. E essas avaliações são aquilo que a gente vai alimentando o nosso coração, que a gente acha que são a esperança que a gente precisa alimentar. E aí, essa avaliação, ela começa a se transformar numa expectativa. Por exemplo, se eu penso que para eu ser feliz, eu preciso ter uma vida saudável, qual é a minha expectativa? Eu vou entrar numa dieta, eu vou começar a fazer exercício físico, porque eu só vou ser feliz se eu tiver uma vida saudável. Então, qual é a minha expectativa? Eu vou ter que trabalhar para alcançar essa felicidade. Eu vou usar as minhas forças, a minha energia para alcançar essa felicidade. E isso cabe em qualquer coisa da nossa vida. Se a minha avaliação é que eu vou ser feliz se eu for rica, eu vou trabalhar dia após dia, noite, eu vou passar a noite acordada, eu vou perder noite de sono, eu vou ficar angustiado, porque a minha expectativa, o alvo que eu tenho da minha esperança é ser rico. Porque eu me avaliei e pensei, eu só vou ser feliz se eu tiver dinheiro. Isso serve para a sua carreira, isso serve para a sua família, isso serve para a sua vida. Toda vez que nós temos expectativas de algo, nós partimos de uma avaliação interior. Mas há algo importante que a gente precisa ser alertado essa noite. A palavra de Deus vai dizer, o profeta vai dizer que o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto, enganoso. Ele nos engana, ele mente. Sabe por que o nosso coração mente? Sabe por que o nosso coração nos engana? Sabe por que o nosso coração a gente pensa assim, eu tenho a melhor das intenções? Tem não. Porque o teu coração lhe engana. Sabe por que engana? Porque ele é corrompido pelo pecado que nos assola. E se nós não estivermos com a mente de Cristo, a mente renovada, como o apóstolo Paulo vai dizer o tempo inteiro, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como culto racional diante de Deus, a partir da transformação de onde? Da minha mente. Porque existe uma formatação na minha mente que não é compatível com as coisas celestiais e espirituais. Por isso eu preciso usar e manifestar a mente de Cristo através da manifestação do Espírito Santo. Então é possível que na nossa avaliação e na avaliação que você faz no seu quarto, no seu travesseiro, na sua casa, na sua agenda, a avaliação do que você precisa para ser feliz, aquilo que lhe alimenta de esperança, pode ser uma motivação enganosa. Pode ser uma expectativa egoísta. E pode ser um alvo onde Deus não está. Isso pode acontecer. E aí a gente se fadiga em trabalhar. A gente entra em conflitos com as pessoas. A gente compromete relacionamentos. A gente vive uma vida atribulada, preocupada, ansiosa, desesperada. Porque eu preciso alcançar aquilo para ser feliz. Mas quando eu alcanço aquele alvo, aquele objeto de felicidade, eu percebo que ele não satisfez.
está faltando. E aí a gente vive uma vida de desapontamento. Quantos de nós vivemos essa montanha russa? A gente está lá em cima, eu estou confiante, o Senhor vai fazer, o Senhor está comigo, né? Eu sou forte, eu estou com o Senhor, eu sou mais do que vencedor. E aí de repente alguma coisa do meu alvo não foi alcançado, das minhas expectativas de esperança, e aí a gente vai lá para o fundo do poço. Cadê o Senhor? Deus, onde estás? Por que tu me abandonaste? Por que tu não escutas a minha oração? E a pergunta que eu trago ao nosso coração essa noite é: em que está a tua esperança? Nós aprendemos no decorrer desses domingos que o Senhor está conosco, de que o Senhor é grande em poder, de que o Senhor é grande em majestade, de que o Senhor cumpre aquilo que Ele fala, de que o Senhor tem planos elevados ao nosso respeito, de que Deus tem uma identidade para nós que nós não a concebemos, nós não recebemos por mérito, mas por graça, por bondade. Nós aprendemos que Ele é fonte inesgotável de força, de poder. Ele dá vida a quem morreu. Ele dá força ao cansado, àquele que não tem vigor. Nós aprendemos isso. Mas aonde nós temos posto? Em que você e eu temos colocado a nossa expectativa de estarmos plenamente satisfeitos? Em que? O que que você e eu precisamos? Faça essa avaliação. Eu, na verdade, preciso de quê? Para ser considerado uma pessoa plenamente feliz, plenamente satisfeita. E quando a gente olha para essa conversa que nós acabamos de ler, do evangelista João vai descrever aqui, nós vemos uma das conversas de Jesus com uma mulher que a Bíblia nem sequer apresenta o seu nome, simplesmente que é uma mulher de Samaria, é uma mulher samaritana. E é maravilhoso de perceber nessa história, nessa narrativa da mulher samaritana, que aquele encontro não foi um encontro por acaso. Jesus, ele não faz as coisas no acaso, as coisas sem planejamento, as coisas improvisadas. Nós fomos escolhidos desde a fundação do século, escolhidos, predestinados, salvos pelo Senhor para vivermos para a sua glória e desfrutarmos daquilo que Ele tem para a nossa vida. Então, tudo o que Deus faz é graciosamente planejado. O texto vai dizer que Jesus ele precisava chegar na Galileia. E para chegar à Galileia, da Judeia para a Galileia, eles precisavam passar por Samaria, ou eles fariam o caminho mais longo, que era costume dos judeus, inclusive, fazerem esse caminho mais longo para não precisarem passar por Samaria. Porque, como os irmãos conhecem, judeus e samaritanos tinham uma rivalidade, e essa rivalidade era de cunho religioso. Porque os judeus consideravam os samaritanos como mestiços impuros, porque eles haviam contraído matrimônio, aliança com povos estrangeiros, depois da invasão assíria. Então, o fato deles comungarem com um samaritano o tornaria impuro. Então, até passar por terras samaritanas, eles evitavam. Então, eles seguiam um caminho mais longo para chegar até a Galileia, para que não fosse necessário passar por Samaria. E aí Jesus ele vai apresentar, o evangelista João vai dizer, no entanto, era necessário passar por Samaria. Era necessário por quê? Porque Deus tinha um encontro com aquela mulher. Assim como o Senhor teve um encontro comigo e com você, planejado, graciosamente, naquele momento que você e eu sabemos. Naquele momento, seja lá no fundo do poço, naquele momento em que nós estávamos sem esperança, naquele momento que nós estávamos sem rumo, sem perspectiva, Ele teve um encontro planejado comigo e com você. Não foi por acaso. Ele sonhou, Ele decretou, Ele determinou, Ele predestinou para a sua glória. E aquele encontro especial foi feito com aquela mulher. E aí a gente observa que nesse encontro, Jesus ele chega cansado e os discípulos vão até a cidade próxima comprar alimento. E Jesus encontra com aquela mulher por volta do meio-dia. Alguns estudiosos vão dizer meio-dia ou 4 horas da tarde, mas a maioria vai dizer meio-dia. Então imagine você sair num sol quente, né? Minha irmã voltou do Equador num clima lá de 9 graus e ela disse, aqui é sempre quente. Eu digo, minha filha, sempre. Então imagina, meio-dia, num sol quente da Palestina, aquela mulher foi buscar água no poço de Jacó.
E aí certamente ela foi buscar água, e vocês conhecem muito bem essa história, porque era uma mulher desprovida de respeito naquele contexto, né? A Bíblia não vai deixar claro que aquela mulher era uma mulher adúltera, mas que ela era uma mulher moralmente comprometida. Ela era uma mulher que não tinha o respeito das outras mulheres ou daquela população em geral. Então ela ia num horário em que as outras mulheres não iam. Então ela ia no escondido, ela ia para se esconder. Ela ia num horário em que ela não precisava ser vista. E foi exatamente naquele dia, naquele horário planejado, que Jesus encontrou-se com ela. E aí ele disse para ela aquela pergunta que os irmãos também já sabem, né? Me dá também água? Leia comigo. Versículo 7 diz assim: Então veio uma mulher de Samaria para tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Versículo 9: Então disse-lhe a mulher samaritana: Como é que tu, sendo um judeu, pede para beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. O que aquela mulher estava dizendo? Tu, sendo judeu, sabe que nem os utensílios que eu uso o senhor pode usar, porque o senhor vai se tornar impuro. E ainda mais, eu sou mulher. E ainda mais, eu tenho uma reputação questionável. Você está sabendo com quem você está falando? E aí aquela mulher, ela não sabia que Jesus não só não pode ser contaminado por causa da nossa impureza, quanto ele torna santo tudo aquilo que ele toca. Tão somente o toque, tão somente a ordem, tão somente a voz, tão somente a presença de Jesus torna santo, torna limpo, torna puro aquilo que é contaminável. Assim como ele fez contigo, meu irmão. Assim como ele fez com o meu coração, impuro, inútil. Ele olhou para mim e me santificou, e assim ele faz também. Mas aquela mulher não sabia com quem ela estava falando. Então era um escândalo o que Jesus estava pedindo naquele contexto, né? Imagina aquela situação em que ela estava vivendo. E aí, quando a gente olha para essa história, a gente vê que, posteriormente eu vou falar a respeito disso com mais detalhes, os samaritanos, eles também haviam construído em Samaria um templo, diferente dos judeus que haviam construído em Jerusalém um templo, e daqui a pouco a gente vai falar isso, mas é importante que vocês saibam a esse respeito. Então, quando a gente volta para esse texto, depois desse encontro providencial, intencional, planejado e gracioso de Jesus, ele faz aquele pedido que desestrutura aquela mulher, né? Me dê água também. E aí ela questiona por que ele, sendo judeu, faria uma coisa como essa. E aí eu observo o que o evangelista João ele vai fazer. Se você voltar um pouquinho, né, um capítulo anterior, em João 3, você vai perceber uma conversa que Jesus também teve. Mas ele teve essa conversa com um homem judeu, ortodoxo, respeitado, poderoso e influente, que foi Nicodemos. Nicodemos vai até Jesus e ele tem essa conversa. Mas o Jesus, ele poderoso, magnífico, grande, santo, vai até aquela mulher desprezada, sem respeito, judia e mulher. É assim que ele faz. Isso que se chama graça. E aí a gente olha para essas duas realidades. Um homem que aparentemente não precisava de nada. É difícil a gente pensar em esperança numa pessoa que tem tudo, né? Esses dias nós estávamos vendo uma determinada série, eu e Tassis, de casas enormes ao redor do mundo. E aí a gente se questionou, né? Uma casa valia, sei lá, bilhões de reais. E aí ele falou para mim assim, é difícil pensar uma pessoa que tem bilhões de reais investidos numa casa precisar de Jesus. Né? Não é difícil, a pessoa tem tudo. Então olha para a situação de Nicodemos, ele tinha tudo. Ele tinha o respeito daquela tradição religiosa, ele era um judeu, ele era rico, ele era influente, ele tinha conhecimento, ele tinha poder, mas ele precisava desesperadamente de esperança. Ele precisava de resgate, do mesmo jeito que aquela mulher também precisava. E o que a gente vai falar essa noite é porque aquela conversa que Jesus teve com aquela mulher samaritana, ela revela onde a esperança daquela mulher estava depositada. E eu queria que você abrisse seu coração essa noite, para que Deus ministre também ao seu coração. Talvez você e eu estejamos ou como Nicodemos,
né? Numa condição em que parece que a gente não precisa de esperança, mas a gente parece. Ou como essa mulher, depositando a esperança no lugar errado. Então acompanhe comigo os versículos 7 até o versículo 15. Diz assim, o que nós já lemos do versículo 9, vamos dar continuidade no versículo 10. Jesus respondeu e lhe disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar água, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus e lhe disse: qualquer que beber desta água terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Olha a resposta daquela mulher. Onde que aquela mulher estava depositando a sua esperança? O primeiro ponto que nós trataremos essa noite. Aquela mulher depositou a sua esperança na realização pessoal e no suprimento de suas necessidades. Ela diz assim: Senhor, me dê então dessa água para que eu não tenha mais sede física e que eu não precise mais passar pelo desgaste emocional, físico, a vergonha, o desconforto, o esforço de ter que vir a esse poço. Me dê dessa água, por favor. Tem oferta mais atraente do que você chegar numa igreja e dizer assim: venha, que seus problemas serão resolvidos. Venha e pare de sofrer. Venha, porque a vitória está garantida e você não terá que se esforçar mais. Venha, porque não haverá mais trabalho, nem luta, nem sacrifício, nem sofrimento. Tudo estará perfeitamente cômodo e confortável. Há uma oferta mais atraente do que essa? Mas essa não foi a oferta de Jesus. Jesus disse que nós recebemos a paz dele, a paz que o mundo não recebeu. Mas ele nos alerta: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Se anima, porque eu venci o mundo. O escritor de Hebreus vai dizer que Jesus, sendo Deus, aprendeu pelas coisas que sofreu. Então observe bem onde que estava a esperança, a expectativa daquela mulher. Estava na realização pessoal, estava no conforto, na sua segurança, na sua comodidade, na sua estabilidade. É como se eu e você acordássemos de manhã e dissessem: Senhor, me dê um emprego em que eu tenha que trabalhar pouco e ganhar muito. A minha esperança é essa. Senhor, me dê um ministério em que eu não precise orar, eu não preciso me dedicar muito, mas a igreja cresça. Senhor, me dê uma família em que eu não tenha que corrigir os meus filhos, educá-los, discipliná-los e investir nele. Me dê filhos abençoados e maravilhosos. Senhor, me dê um casamento forte, sólido, uma parceria duradoura. Mas não me deixe, Senhor, precisar ser submissa. Não me exija amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Não me permita, Senhor, ter que me sacrificar tanto, esperar tanto, perdoar tanto. Me dê um relacionamento mais fácil. Que oferta tentadora é essa? Que nós criamos expectativas e nós entendemos que esperança é uma vida livre de sofrimento. Meu irmão, não é. Nós teremos aflições, nós passaremos por dificuldades. E tantos relatos na Bíblia está dizendo: regozije-se, pois, no Senhor, na provação se alegre. Porque essa provação, porque essa dificuldade produz esperança. Porque essa tribulação produz maturidade espiritual. Porque esse sofrimento produz um caráter aprovado. Porque aquilo que nós passamos porque tem um Deus que controla o universo e que controla a minha e a tua vida. Porque é um Deus que sabe aquilo que nós suportamos e Ele nos dá o escape e nos fortalece. Esse é o Deus a quem nós servimos. Mas é interessante que quando Jesus ele faz aquela oferta, ele diz: se você beber dessa água, essa água que eu lhe ofereço, que não é igual essa água do poço, vai jorrar águas vivas no seu coração. E aquela resposta daquela mulher, ela remete um certo sarcasmo, uma incredulidade. Eu fico imaginando o tom da voz daquela mulher. Jesus dizendo isso, ela deve ter rido e diga assim: certo. Então me diga, como é que o Senhor vai fazer para pegar essa água viva que o Senhor está falando num poço fundo como esse? Então me diga se o Senhor se considera maior do que Jacó, o patriarca que nos deu esse poço.
É como se você dissesse para o mundo, esse mundo que nós vivemos, caótico, caído, depravado, desesperançoso, perturbado. Você declarar assim: eu vivo uma esperança viva. Isso é digno de sarcasmo, de ironia, de deboche. Como é? Sua esperança está em quê? Eu estou desempregado, mas eu vivo uma viva esperança. As coisas não estão bem, mas eu vivo uma vida esperança. A doença me assolou, mas eu vivo uma vida esperança. As coisas ainda não estão como Deus prometeu que estariam, mas eu vivo uma vida esperança. Isso é loucura para o mundo. Foi loucura para aquela mulher ouvir algo a esse respeito. Como assim? Uma água viva que vai jorrar dentro do meu coração e eu não vou voltar a ter sede. Isso não existe. Então, quando a gente fala de viva a esperança, isso foge da nossa compreensão, do nosso racional. Nós, como seres criados, limitados, materiais, nós não entendemos o que é crer, como o próprio patriarca Abraão creu, contra a esperança. O que é alimentar no nosso coração expectativa de que há um Deus que cuida do universo, mas que cuida do meu futuro. É uma loucura para o mundo pensar que amanhã Deus certamente me dará a provisão, porque Ele promete na palavra. É loucura para o mundo eu acreditar que ainda que os problemas me assolem, eu manterei o meu coração em paz e firme na alegria e na convicção de que Deus cuida de mim. É loucura. A mensagem da graça, a mensagem do evangelho, a mensagem da esperança da ressurreição, certamente é loucura. Mas aquela mulher, ela também revela que a sua esperança estava atrelada a uma vida livre de exposições, livre de sofrimento, livre de necessidades não supridas. E sabe quando isso acontece, meu irmão? É quando a gente pensa assim: Senhor, me dê meu emprego, eu estou aqui orando, jejuando, Senhor, minha expectativa é meu emprego. Aí Deus não abriu a porta. Então o que é que eu faço? Esfrio na fé. Porque eu orei tanto e Deus não me deu um emprego? Mas aonde que está depositada a tua esperança? É no teu emprego ou no Deus que dá toda a provisão? Onde é que está depositada a tua convicção, a tua expectativa? Faça de novo uma autoavaliação. O que é que eu preciso para me considerar uma mulher, um homem plenamente feliz, plenamente satisfeito? O que Jesus naquele momento estava oferecendo era uma realização do alto. Então, meu irmão, quando eu e você colocamos a nossa esperança em coisas terrenas como aquela mulher, na minha estabilidade, no meu conforto, na minha segurança, na minha família, nos meus filhos, na minha casa, no meu sucesso, né? Certamente eu vou acordar hoje sonhando com o meu sucesso, sonhando com o dia que vai amanhã e as coisas vão ser melhores do que hoje e aí eu vou conquistar determinado objetivo, mas corre o risco da gente não alcançar as coisas que nós projetamos. E sabe, quando isso acontece, nós nos desapontamos e às vezes nós nos desapontamos inclusive com Deus. O problema é de Deus? Não. O problema é porque a nossa expectativa idolatrou uma necessidade terrena, uma realização pessoal que não é o Senhor. Porque o Senhor não nos decepciona, mas as realizações pessoais e particulares sim. Então a gente aprende, a gente tem aprendido e visto ao longo desses domingos que a nossa esperança, primeiro ela é obtida pela graça. Esperança não é um exercício que eu determino no meu coração. Hoje eu vou ter esperança, como pensamento positivo. Esperança não é pensamento positivo. Não é eu dizer assim, eu decreto que vai dar tudo certo. Eu determino na minha vida que isso vai acontecer, que essa porta vai se abrir. Eu trago isso, eu vou ficar falando para que isso seja uma realidade. Então, meus filhos vão ser melhor. Meu filho, você vai ser uma bênção. Meu filho, você vai ser isso. Meu filho... Esperança, ela não é adquirida dessa forma. Primeiro, esperança é adquirida sem o teu esforço e sem o meu esforço. Sabe por quê? Porque ela é uma promessa. Esperança é o que a palavra de Deus diz. E se é uma promessa, ela é dada por graça. Não é uma coisa que depende de mim, depende da minha força de vontade. Não tem pessoas que têm um temperamento mais pessimista do que outras, né? Não tem pessoas que são pessoas otimistas, vai dar certo, tá, uma bênção. Minha mãe é uma pessoa otimista, a Socorro França é uma pessoa otimista. Mas não tem gente que você já olha, a pessoa já diz, acho que não vai dar certo não. Isso aqui não vai dar certo não. Então não é uma questão de temperamento, esperança. Não é uma questão de predisposição do coração. Esperança, ela é resultado da graça. O Senhor nos dá esperança por causa das suas promessas. E também é importante a gente pensar que nós recebemos esperança através da palavra.
Nós não recebemos esperança de uma coisa abstrata, que eu não sei de onde veio. Uma verdade que está alheia a mim. Esta palavra, que ela é viva, que ela é eficaz. Esta palavra que enche o meu coração e o teu coração de esperança. Mas por que tantas vezes nós estamos cabisbaixos e desesperançosos? Porque a gente não medita nela. Porque a gente não a conhece. Porque a gente não se alimenta dela. Porque a gente não desfruta dessas promessas. Mas a gente fica numa ansiedade. Senhor, me dá uma promessa através de fulano. Senhor, usa Cicrano para me dar esperança naquele objetivo da minha vida. Jesus, abençoa aquele teu vaso, que hoje ele fale comigo sobre aquele projeto, aquele motivo de oração que eu estou colocando diante do Senhor. Meu irmão, o Senhor usa pelas misericórdias dele as nossas vidas como vasos para edificar a igreja. Mas nesta palavra que você tem acesso pelo celular, acesso pela internet, acesso pelo próprio papel, você tem acesso a uma esperança incorruptível, verdadeira e completamente acessível a mim e a você. Tome posse dessa palavra, tome posse dessa esperança. A nossa esperança, ela também triunfa sobre as dificuldades. Aquela mulher, ela não queria voltar para o poço, porque aquilo demandaria dela muito esforço, muito trabalho, muita exposição. Mas a nossa esperança, a convicção de que nós temos, é uma esperança que triunfa sobre as dificuldades. Quando a gente olha para a vida de Abraão, por que Abraão creu contra a esperança? Porque humanamente era impossível que Abraão tivesse um filho, que Sara gerasse aquela criança. Mas Abraão creu naquele que fez a promessa. E a nossa esperança, o mundo não conhece. Efésios vai dizer assim, que naquele tempo nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Os ímpios não têm esperança, mas eu e você temos uma esperança garantida no Senhor. Amém? Então a primeira coisa que nós aprendemos é, diferente daquela mulher samaritana, não deposite a sua esperança, as suas expectativas de realização em você mesmo. Nas suas conquistas, na sua vitória, nas suas necessidades supridas, naquilo que você vai alcançar. Coloque as suas expectativas, a sua esperança, a sua realização no alto, em conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Porque se as coisas dessa terra lhe desapontarem, o Senhor vai permanecer fiel. Se os projetos dessa terra derem errado, o Senhor vai permanecer fiel à obra que Ele começou. Se as pessoas lhe decepcionarem nessa terra, Ele continuará fiel e digno de total confiança. Coloque, alimente a sua esperança nas coisas celestiais. O autor de Eclesiastes, Salomão, depois que ele desfrutou de todas as coisas, de todas as realizações aqui da terra, ele conseguiu mulheres, ele conseguiu riqueza, ele conseguiu honra, ele conseguiu dinheiro, ele conseguiu fama, ele conseguiu status, ele conseguiu respeito. E o que ele fala no final da vida? Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Então, se a tua esperança está na vaidade, na névoa, que logo passa, eu e você seremos tentados a viver uma vida ansiosos, preocupados, desesperados e constantemente desapontados, porque nós estamos depositando a esperança no lugar errado. Segunda coisa que nós aprendemos, aquela mulher, primeiro ela colocou sua expectativa e sua esperança em não precisar mais voltar para aquele poço e não ter mais sede, essa sede que nós temos. Mas a segunda coisa, leia no versículo 16 comigo. Depois que ela disse isso, dá-me dessa água para que eu não tenha sede e não venha aqui para tirá-lo. Jesus muda o foco da conversa, como ele graciosamente sabe fazer, e ele diz assim, disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, eu não tenho marido. E disse-lhe Jesus, tu disseste bem, eu não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Sabe onde é que estava a segunda expectativa de realização e de esperança daquela mulher? Nos relacionamentos. A primeira é na minha autorrealização. Eu preciso ser uma pessoa de sucesso. Eu preciso ser abençoada para que eu seja feliz. A minha esperança é essa. Mas isso é areia movediça.
Isso é névoa, isso é vaidade das vaidades e vai passar. Porque a nossa realização está no alto, não na autorrealização, mas está naquele que provém todas as coisas. Mas a segunda coisa, a nossa esperança e a nossa expectativa também não podem estar nos nossos relacionamentos. Então, por que Jesus de repente muda o foco daquela conversa? Porque aquela mulher já tinha declarado: Jesus, eu tenho uma sede insaciável que eu preciso saciá-la. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, porque eu estou desesperada por esperança. Jesus já havia identificado aquilo. E aí ele toca no cerne do coração daquela mulher. Eu sei que você está desesperada. Eu sei que você olha para a esperança numa perspectiva terrena, material. Mas eu também sei que você tem, no decorrer da sua vida, colocado a sua expectativa nos seus relacionamentos. Jesus usa do poder sobrenatural dele para tocar naquele passado daquela mulher que doía. Naquele passado daquela mulher que não tinha sido tratado, que não tinha sido ainda confessado, que não tinha ainda sido perdoado. E aí, quando Jesus estava fazendo essa pergunta, ele estava lidando não só com a culpa daquela mulher, não só com a dor daquela mulher, mas ele estava dizendo para ela: preste atenção, você precisa de esperança, tem alguma coisa errada em você. E não era só errada, porque a tradição rabínica não considerava apropriado ou adequado, aceito, mais de 3 casamentos. Né? No máximo 3 casamentos, ainda que fosse viuvez. Aquela mulher já estava no 5º. Então, o fato de Jesus dizer assim: esse marido não é seu, existem diversas hipóteses. Ou porque era o marido de outra pessoa, ou porque aquela mulher não podia se casar legalmente. Então, aquele marido não era o marido legal dela. Então, a Bíblia não fala que aquela mulher tinha tirado aquele marido de alguém, mas deixa em aberto que aquele marido já era o 5º marido e não era o seu esposo. E aí a gente aprende algo muito especial sobre isso. Né? Aqui nós temos alguns jovens, mas certamente alguns jovens que também nos escutam. Há no nosso coração, muitas vezes, uma idealização idólatra no casamento. Então, quando é que eu vou ser feliz? Quando encontrar o varão. Quando é que eu vou ser feliz? Quando eu encontrar aquela jovem linda, maravilhosa que eu vou me casar. E aí, quando a gente se casa, os casados, vocês encontraram a plena alegria e a plena satisfação no casamento? Levante a mão quem encontrou. Como assim vocês não encontraram? Olha para o teu cônjuge. Não encontrou? Encontrou não. E nunca vai encontrar. Porque quando nós entramos num relacionamento, nós às vezes, quando nós temos a nossa expectativa e a nossa esperança no casamento, no relacionamento, você entra sugando do outro até as forças. Você precisa me fazer feliz. Porque eu esperei a vida todinha por você, então me faça feliz. Não é? Quando o outro nos desaponta, diz assim: como assim você me ama e você me desapontou desse jeito? Como assim você me ama e você me trata desse jeito? Porque às vezes a gente coloca nossa esperança na felicidade dos nossos relacionamentos. Então, quando o relacionamento ele não nos supre, quando nós não estamos plenamente realizados, o que o mundo nos ensina a fazer? Separa, quebra a aliança, você não é mais feliz. Você não é mais realizado. As suas expectativas não eram essas. Você merece ser feliz. Vá viver a sua vida. Não é assim que o mundo nos ensina? Você precisa ser livre. Você precisa de um novo momento na sua vida. Esse casamento está lhe deixando para baixo. Mas sabe qual é o problema? Porque a gente entra nos nossos relacionamentos desejando, criando expectativa e esperança de que agora sim eu vou ser feliz. Eu tive problema em casa com os meus pais, eu tive uma vida difícil, mas agora eu casei, vai ser diferente, vai ser perfeito. Essa pessoa diz que me ama, eu o amo, então vamos ser felizes para sempre. Quantos casamentos destroçados por causa de corações egoístas? Porque colocam um fardo no outro que o outro não suporta. Ou porque promete para o outro ser um suporte que ele não consegue ser. E o que acontece? As alianças são quebradas. Mas isso só acontece nos matrimônios? Não. Às vezes a gente coloca as nossas expectativas em ser aceito pelas pessoas. Então eu vou me esforçar muito para ser aceito pelo grupo. Eu vou me esforçar muito para ser amada. E quando eu não sou amada, o que eu faço? Me desespero. Quando eu não sou amado, o que eu faço? Perco as minhas esperanças.
Eu me afundo no profundo da minha tristeza e da minha depressão, porque eu não sou amada. E a minha expectativa de vida era ser amada por essa pessoa e ela não me ama. Quando as nossas esperanças e expectativas estão nos nossos relacionamentos, a rejeição nos desestabiliza demais. Como eu fui rejeitada por essa pessoa? Se a minha satisfação era ser aceita por ela, como ela me rejeitou? Por que ela me rejeitou? Eu vou sofrer profundamente. Porque às vezes a gente coloca expectativas nos outros e esperança de que o outro vai nos satisfazer, um vazio que somente o Senhor preenche. A gente aprendeu nesse primeiro tópico que a satisfação, a realização pessoal é névoa, é vaidade das vaidades. A gente precisa aprender a se satisfazer, a estar cheio de esperança e alimentar o nosso coração com a realização no Senhor, no relacionamento com Ele. Mas a segunda coisa que nós aprendemos é que se a gente depositar a nossa esperança, a nossa expectativa no outro, além do outro se tornar um fardo para nós nos tornarmos um fardo para a vida do outro, a gente vai se desapontar e se frustrar e tornar pessoas desesperançosas o tempo inteiro. Porque a esperança não está nos relacionamentos, a esperança está numa pessoa, que é o Senhor Jesus. Então Deus nos fez para vivermos relacionamentos. Deus nos fez para andarmos em comunidade, em sociedade. Nós somos um corpo. Então é óbvio que eu não quero o tempo todo ser rejeitado. Quem aqui ama ser rejeitado? Ninguém, né? Quem aqui deseja ser amado e ser aceito pelo corpo de Cristo, pelos irmãos, pelos amigos? Todo mundo deseja. Mas sabe o que acontece? Quando eu coloco toda a minha expectativa nisso, o que acontece? As pessoas vão falhar, porque elas falham. As expectativas não serão alcançadas. E o que vai acontecer? Eu perco a esperança. Porque nós somos inclinados o tempo todo a esquecer que eu e você nascemos para glória de Deus. Guarda isso no teu coração, minha irmã. Guarda isso no teu coração. Você não nasceu para se autorrealizar. Você não nasceu para ser feliz consigo mesmo. Você não nasceu para o outro, né? Às vezes a gente quer se declarar para o cônjuge. Eu nasci para você. Foi não. Você não nasceu para o seu cônjuge, não. Me desculpe que essa declaração é biblicamente infundada. Você nasceu para a glória de Deus. Você nasceu para engrandecê-lo. Você nasceu para adorá-lo. Você nasceu para se alegrar nele. Então, se o outro me decepciona, eu não vou me desestruturar, me desestabilizar, me desesperar, porque eu não nasci para ser aceito pelo outro. Eu não nasci para ser amada por essa pessoa, eu nasci para a glória de Deus e para me alegrar nele. Eu nasci para me alegrar nas virtudes dele. Eu nasci para me alegrar no potencial de vida plena, forte, ativa que ele me deu. Então olha para a vida do apóstolo Paulo, tanto sofrimento, tanto abatimento, tanta decepção. Ele vai dizer, em tudo somos atribulados, abatidos, perplexos. E por que o apóstolo Paulo não desiste? Por que o apóstolo Paulo não larga? Como assim? Eu vou viver a vida inteira num evangelho como esse, que as pessoas não me reconhecem. As pessoas não me amam. As pessoas não me valorizam, não vê o talento que eu tenho, não vê meu dom. Eu vou me embora dessa igreja, porque eu não sou valorizada aqui. Eu vou me embora desse casamento, porque eu não sou valorizado como eu mereço. Eu não quero mais essa amizade, porque é uma pessoa pecadora. Quantas vezes nós fazemos isso, porque os nossos olhos estão olhando para pecadores como eu e você? Mas o que Jesus estava dizendo para aquela mulher, você tem uma trajetória de colocar esperança em relacionamentos, mas o que eu estou dizendo, que a sua esperança e que essa água que vai jorrar a vida, que vai jorrar a plenitude no teu coração, você só encontra em uma pessoa. E a boa notícia é que esta pessoa também deseja se relacionar com você. Não tem coisa pior do que amor não recíproco, não é? Talvez você já tenha sido não correspondido. Pensa numa dor, você não ser correspondido. Mas diferente dessa dor que a gente tem humanamente e não ser correspondido, a palavra de Deus diz que Ele nos ama. Ele nos deseja, porque Ele se entregou por mim, por você, para que nós tenhamos essa vida plena, plenamente abundante nele. Então Ele está dizendo para você, você precisa se relacionar comigo, mas eu também quero me relacionar com você. Você desse jeito, com essa história,
com esses pecados, eu desejo lhe transformar, eu desejo mudar a sua ótica, a sua visão, o seu coração, a sua história, a sua identidade, assim como Ele fez com Gideão, assim como Ele fez com Abraão, assim como Ele nos apresentou as promessas através de Isaías. Ele deseja nos fazer andar num relacionamento pleno com Ele. O evangelista João também vai dizer isso. O verbo se fez carne. Quem é o verbo? A palavra, o próprio Cristo. Ele se fez carne, ele se fez homem. E ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Observe isso. Jesus, uma versão mais próxima do original, vai dizer assim, que o verbo se fez carne e tabernaculou em nós. Isso é extraordinariamente maravilhoso. Porque ele tabernacular em você quer dizer, ele fez habitação em você. Agora você é esse depósito da glória de Deus. Existe privilégio maior do que esse? Existe comunhão mais plena do que essa? Existe intimidade mais importante do que essa? Não. Mas a gente sofre tanto por causa de um olhar torto. Fulano nem me cumprimentou. Fulano nem percebeu que eu cortei o cabelo. Vocês perceberam, certamente. Não me deixe triste, não. Então, o que aquela mulher queria? Ela não precisava de encorajamento, ela não precisava de afeto, ela não precisava de amizade, ela não precisava de amor conjugal, ela precisava ser resgatada da sua falta de esperança. Era o que aquela mulher precisava e talvez essa noite eu e você também precisamos disso. E aí a gente aprende que quando a gente coloca a nossa esperança no Senhor e no relacionamento com Ele, sabe o que acontece? Sabe qual é a consequência disso? Todos os nossos relacionamentos, eles são realinhados. E eles são saudáveis. Sabe por que isso acontece? Porque eu coloco toda a minha expectativa de felicidade naquele que pode suprir e supre. Então eu olho para o meu cônjuge e eu consigo ter misericórdia. Eu olho para o meu filho e eu uso de graça. Eu olho para as coisas que não foram alcançadas e eu não cultivo no meu coração pleno desespero. Eu olho para as alianças que eu me comprometi a ser fiel e mantenho a fidelidade. Eu olho para as coisas ao meu redor, para as rejeições, para o olhar discriminatório. Eu olho para o pecado do meu irmão com graça, porque eu já estou tão plenamente satisfeita no amor dele. Porque eu já estou tão cheia da aceitação daquele que é digno, que é santo, que eu nem merecia e ele me aceitou. Minha irmã, vamos andar 2 milhas juntos? Vamos se reconciliar? Né? Vamos deixar isso para lá? Porque a nossa expectativa não está mais na pessoa, não está mais em ser aceito, não está mais no teu marido, não está mais na tua esposa, não está nos teus filhos. Quantas vezes nós pais, de maneira legítima, a gente olha para os nossos filhos e diz assim, olha, a minha esperança, e aí eu cultivo essa expectativa no meu coração, mas eu oro sempre, Senhor, não deixe que essa expectativa se torne idolatria. A minha expectativa é que os meus filhos, Antônio e Maria, cresçam e sejam direcionados na vocação, tenham um bom emprego, encontrem uma jovem, um jovem, que seja uma pessoa de Deus, que seja uma bênção para a vida deles, que forme uma família, que me faça ser avó. Quem não tem expectativas como essa, não é? Mas quando essas expectativas elas se tornam o nosso troféu, a gente se torna doentio. Porque aí o nosso filho é aquilo que a gente precisa. Já viu uma mãe, não diz nem o nome do filho, diz assim, esse é meu filho médico. Esse é meu filho engenheiro. Mas como é o nome do médico? Né? Como é o nome? O engenheiro tem nome. Então, qual é o problema disso? É que eu coloquei toda a minha expectativa, toda a minha esperança naquele futuro promissor que o meu filho teve, que o meu filho tem. É pecado você desejar que o seu filho seja próspero, cresça, seja abençoado? É não. Mas não deixe que isso se torne uma obsessão na sua vida. Né? Colocar diante disso toda a sua expectativa. Porque somente Jesus é o nosso castelo forte, é aquele em que nós podemos ter plena confiança. E finalmente, meu irmão e minhas irmãs, a última coisa que aquela mulher coloca é esperança na religiosidade. Veja bem, ela começou perguntando, eu não vou precisar mais voltar no poço para pegar água para beber? Né? Eu vou ter conforto? Eu vou ter realização? A segunda coisa, Jesus tocou naquela área sensível do coração dela. Vai chamar teu marido? Mas eu não tenho. Eu coloquei minha esperança o tempo todo nos relacionamentos, mas deram errado. Esse que eu tenho, inclusive, nem meu é, e eu estou aqui desesperançosa, fugindo.
né, escondendo num horário que ninguém vai aparecer, porque eu preciso não me expor. Mas terceiro, aquela mulher faz a seguinte pergunta a Jesus. Leia comigo os versículos 19 a 24. Estou acompanhando o relógio, os irmãos não se preocupem. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Porque ele havia revelado àquela mulher sobre o seu passado. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde eu devo adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher lhe disse: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus disse: eu o sou, o que fala contigo. A terceira coisa que aquela mulher depositou esperança foi numa religiosidade, numa formalidade, numa espiritualidade simplesmente atrelada à tradição. E aí, quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes a gente diz assim: agora vai dar tudo certo na minha vida, porque eu estou indo para a vigília toda segunda-feira. Quer dizer, agora nem segunda mais é, né? Socorro, é terça. Olha aí, estou precisando vir. Senhor, agora vai dar tudo certo, porque eu tenho jejuado 3 vezes por semana. Vai dar certo minha vida. Tudo vai acontecer. Esse ano vai ser o ano da realização, porque eu estou indo para a igreja mais vezes. Porque eu estou lendo a Bíblia tantas vezes por dia. E aí a gente atrela a nossa expectativa e a nossa esperança a formalismos, a regras. Aquela mulher começa a perguntar a Jesus: certo, agora eu já estou percebendo que o Senhor é profeta. Porque os samaritanos, diferente dos judeus que esperavam um rei como Davi, os samaritanos esperavam um profeta como Moisés. E aí ela diz assim para ele: eu vejo que tu és profeta. Então, estou começando a ver um raio de esperança. Então logo ela vê aquele raio de esperança e se atrela na religiosidade. Então, quais são as regras? Quais são os 10 passos que eu preciso fazer para alcançar a salvação, para alcançar a esperança, para alcançar a redenção? Quantas vezes nós achamos que a nossa esperança, e que às vezes a gente até merece receber de Deus um futuro bom, pelo que eu faço, pelo meu desempenho, pelo meu sacrifício? Senhor, olhe para o meu currículo. Sou uma mulher de oração, sou uma mulher que me preparo para preparar a mensagem, sou uma mulher que evangelizo, cuido de criança, canto, prego, limpo o chão quando necessário, batizo. O Senhor, no fundo, eu mereço ter um futuro bom. No fundo, eu mereço ter um futuro bacana. Eu estou cultivando a esperança de algo que eu mereço, porque o Senhor está vendo o crédito que eu estou acumulando no céu e na minha autojustiça. Meu irmão, você está completamente enganado, porque o meu desempenho e o teu vai ser tão fracassado, a gente vai errar tantas vezes, que foi por isso que foi necessário que Jesus viesse. E sabe onde é que está a minha esperança? Não é naquilo que eu faço, a minha esperança está naquilo que Ele fez. E quando Jesus estava lá na cruz, Ele simplesmente disse: está feito, está consumado. Não há nada que os meus discípulos precisem fazer, não há nenhuma performance, não há nenhum ritual religioso, não há nenhuma regra que eles precisem cumprir para que eles tenham esperança, porque está feito. Porque aquilo que era necessário fazer, Ele já fez. E aí o que é essa espiritualidade que Ele estava dizendo àquela mulher? Mulher, não é onde você vai adorar. Se você está adorando de joelho, né? Você já, talvez algumas pessoas assim, olha, fulano era de joelho. Eu vejo, quando fulano entra na igreja, logo se ajoelha. Fulano não, fica disperso, olhando para o canto. Porque a gente está tão preocupado com formalismo, a gente está tão preocupado com o ritual, a gente está tão preocupado com uma performance, o que vão pensar de mim, o que vão achar ao meu respeito, quais créditos eu estou acumulando no céu para aquilo que eu faço, onde eu vou adorar, como eu vou adorar, de que forma eu vou adorar. E o que Jesus estava dizendo? Chegou a hora, o momento é esse, em que o Pai não está procurando quem faz o ritual de passagem, em que cria uma regrinha, um formalismo para chamar a atenção das pessoas, como os fariseus faziam, e como aquela mulher estava preocupada. Chegou a hora, e a hora é esta, em que o Pai procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
E o que é adorar em espírito? Deus é espírito. Então a minha condição de adoração não depende de um lugar, não depende de uma imagem, não é material. Eu estou com o meu espírito condicionado a adorar o Senhor. E o que é adorar em verdade? Eu adoro aquilo que eu vejo, que eu conheço, eu adoro biblicamente correto. Então não é simplesmente levantar a mão e dizer assim: Senhor, eu vou te adorar. Você vai adorar aquilo que é verdadeiro, você vai adorar conforme a palavra. Cristo tem que ser o centro da nossa adoração. Mas muitas vezes nós estamos colocando toda a nossa expectativa no que eu faço. Seja nas minhas realizações, seja nos relacionamentos ou naquilo que eu faço. Eu vou ser feliz, não vai acontecer nada comigo, nem com a minha família, porque eu sou uma mulher de Deus. Isso é verdade? É não. É não. Porque a Bíblia vai dizer que o mesmo sol que aquece justos, aquece ímpios. Né? A mesma chuva que desce para ímpios, desce para justos. Pensa num salmo que eu gosto, e estava meditando esses dias com Francisco e Dayana, o Salmo 73. Asaf, ele diz assim: eu quase que me desviei, quase que eu desvalei os meus pés, porque eu olhei a prosperidade dos ímpios. E aí é como se Asaf dissesse assim: eu, que sou homem de Deus, eu que lavo as mãos na inocência, eu que sou um homem consagrado, ministro, levita do Senhor, eu que estou aqui em adoração do templo o tempo todo, não prospero igual aquele ímpio que vive na perversão e na iniquidade. Eu não prospero igual aquele outro. Eu não consigo conquistas como aquele outro. Mas o que Asaf confortou o coração dele e encheu de esperança? Quando Asaf olhou para a eternidade e viu o fim daqueles. E aí ele olha para a vida dele e diz assim: não é o meu ritual, não é aquilo que eu faço, não é o fato de ser inocente, de ter uma performance, de orar tantas vezes, de fazer tal coisa. A gente não acumula crédito na nossa autojustiça diante de Deus, porque nos foi imputada a justiça dele. Nós somos aceitos pelo Senhor por causa dele. Nós somos dignos diante da presença do Senhor por causa do sangue de Jesus. Nós temos acesso à presença dele por causa do Senhor e daquilo que ele fez por mim e por você. Então, os adoradores, eles não são identificados no lugar específico. Às vezes a gente ouviu assim, diversas pessoas dizendo assim: olha, esse ano eu vou sair da igreja porque eu quero ir para um lugar onde eu cresça mais espiritualmente. Então eu vou mudar de igreja, porque essa igreja eu não estou crescendo espiritualmente. Eu acho isso tão irônico e tão engraçado, porque não depende da igreja, entenda. O teu crescimento espiritual não depende dessas paredes, não depende da pessoa que está aqui. Depende de quando você entra no teu quarto, fecha a tua porta e você ora ao Senhor e cresce e prossegue em conhecê-lo. Então não depende do lugar. Aquela mulher estava preocupada com o lugar. A minha esperança é o quê? Eu tenho que ir para Jerusalém para ter esperança e orar lá no templo? Eu posso ficar aqui em Samaria orando no templo de Gerizim? Como é? Me diga o que eu tenho que fazer. Eu continuo na igreja batista missionária, eu vou para uma igreja onde eu cresça mais. Eu faço o quê? Eu oro quantas vezes por dia, diaconisa Leila? Eu canto quantas músicas, Dayana, para que a minha vida melhore? Está vendo como a gente quer o tempo todo algo que a gente, uma regra, uns 10 passos? A gente quer um tutorial. Mas a palavra vai dizer assim, que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É uma condição interior, minha irmã. É algo do teu coração, é algo que é gerado pelo Espírito Santo. E é isso que ele estava oferecendo para aquela mulher. E é aí que eu concluo. Aquele era um encontro não somente casual, de uma conversa sobre a vida dela, para que ela soubesse que Jesus sabia acerca da vida dela e do seu passado. Mas era um resgate. Jesus estava resgatando a esperança daquela mulher e colocando no lugar certo. E talvez ele esteja fazendo isso essa noite no teu coração. Onde está depositada a tua esperança? Em você mesmo, nas pessoas em que você convive, na sua performance religiosa, nos títulos que você adquiriu na tua vida, nos teus filhos, na tua família, no teu legado, na tua trajetória, na tua reputação. E aí a gente aprende que a nossa realização, ela vem do alto, que a minha esperança, ela é a partir de uma pessoa, e que o Senhor, ele espera a adoração genuína em espírito e em verdade, porque aquilo que ele precisava fazer, ele fez. Aquilo que precisava ser feito, ele fez. Aquilo que precisava ser aprovado, foi feito por ele, e não por mim e por você.
E aí a palavra vai dizer, o próprio Jesus vai dizer também no livro de João: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Essa é uma promessa. E como é que a gente toma posse de uma promessa? Através de quê? Da fé. Porque o justo viverá pela fé. Então, como é, Senhor, eu ainda não desfruto. Eu estou tantos anos dentro da igreja, mas eu ainda não desfruto dessa esperança viva. Eu ainda não desfruto dessa água viva jorrando, me potencializando. Eu não desfruto ainda dessa alegria que não é circunstancial. Eu ainda não desfruto dessa paz que excede a todo entendimento. Eu ainda não desfruto dessa alegria nas tribulações. Eu ainda não desfruto de uma vida abundante. Eu ainda não desfruto de uma vida de serviço, de comunhão, de alegria, de partir do pão. Eu ainda não desfruto da comunhão com os meus irmãos. Eu ainda não desfruto de uma vida de alegria no serviço, a alegria em servir, estar na casa do Senhor. Eu ainda não desfruto do amor pelos perdidos. É uma promessa. A Bíblia vai dizer: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. E esse rio de águas vivas, ele é movido por quem? Pelo próprio Espírito de Deus. E aí veja que coisa maravilhosa e espetacular. O apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 8, versículo 11, ele vai dizer assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Olha que coisa incrível. Esse Espírito que nos dá vida, esse Espírito que move essa água viva, esse manancial no nosso coração, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos. Ele habita em você. E aí, como é que eu tenho que viver uma vida plena, abundante, se eu sou tão melancólica? Se eu vivo uma vida de tão pessimismo? Se eu sou uma pessoa tão triste? Se eu sou uma pessoa tão ansiosa? Minha filha, o justo viverá pela fé. Não depende de você, não depende das suas forças, não depende do seu esforço, não depende da sua coragem, depende tão somente da sua fé. Recebe essa palavra no teu coração: Senhor, flua rios de águas vivas no meu coração. Me dá essa vida abundante que o Senhor prometeu àquela mulher. Que eu não viva escravizada nos meus relacionamentos. Que eu não viva escravizada na minha autoestima, na necessidade de uma autorrealização, na necessidade de conforto, numa preguiça espiritual. Não me deixa viver um formalismo religioso, preocupado com o que as pessoas pensam da minha performance. Me faz ser uma adoradora, um adorador que adore ao Senhor, que é achado pelo Senhor porque adora em espírito e em verdade. O apóstolo Pedro, ele vai dizer o texto base dessa nossa série de mensagens. 1 Pedro capítulo 1 diz assim: Pedro diz, com base nessa nossa esperança: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. A partir de quê? Da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Para quê? Veja, para que Ele nos deu uma viva esperança? E ele continua: para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada no céu para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegras, ainda que agora importa, sendo necessário, que estáis por um pouco contristados por várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e glória e honra na revelação de Cristo Jesus, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mais crendo, vos alegrais no gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Para que eu e você somos chamados para uma viva esperança? Para viver, desfrutar e se alegrar nessa herança incorruptível, maravilhosa. Essas promessas de alegria plena, regozijo pleno que nós recebemos do Senhor. Então, minha irmã, essa noite, meu irmão, como aquela mulher, a Bíblia vai dizer nos versículos posteriores, depois que o próprio Jesus, a primeira pessoa em que ele se revela, e ele diz claramente: eu sou. Ele fala para aquela mulher: eu sou o Messias, eu sou o Cristo. E aí a Bíblia vai dizer, para finalizar, que os discípulos voltam
depois que eles foram comprar alimentos, e aí eles veem Jesus conversando com aquela mulher. E o que aquela mulher faz? Ela lança o seu cântaro. Ela lança suas falsas esperanças. Ela joga fora suas expectativas terrenas. Ela deixa para trás. E o que ela faz? Ela vai anunciar. Ela vai anunciar a esperança que ela acabou de receber. E sabe o que acontece? Aquela mulher não mais reflete uma aparência de culpa, de egoísmo, de carência, de religiosidade. Agora aquela era uma mulher alcançada e uma mulher esperançosa. A gente recebe esperança, mas a gente também precisa ser esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Nós vamos declarar através do louvor que as meninas irão entoar. Ele faz dos destroços, Ele nos tira do monturo e Ele nos faz assentar nas regiões celestes, porque Ele é digno, Ele é sublime, Ele é mais elevado, Ele é mais suficiente, e não há nós